Eita, que eu tô animada, que eu tô feliz, acordada desde 6 horas da manhã com frio na barriga. Hoje Pode Chá experimenta um formato diferente. É a primeira vez que eu recebo um homem aqui nos meus bate-papos, porque esse vale, tá? Então, é isso, estou estreando esse formato com tapete vermelho e um tapete de ouro para receber meu convidado. Aqui eu sempre deixo as pessoas se apresentarem, né, para a gente contar nossas histórias na primeira pessoa. Então, Max, conta pra gente quem é você na fila do bicho. Primeiro, eu quero saudar e agradecer a oportunidade de estar aqui no Pode Chá, pelo convite, da gente bater esse papo, trocar essa ideia. Eu sou Max Maciel, nascido e criado em Ceilândia, pedagogo de formação, com especialização na Universidade de Brasília em gestão de políticas públicas de gênero e raça. Estou deputado distrital e militante aí, cultural e social há mais de 20 anos, então prazer estar aqui partilhando um pouco das nossas vivências com vocês. Gente, convidei Max porque Max é da minha quebrada. É isso aí. E aí a gente conversar sobre essa ocupação das pessoas periféricas em outros espaços de poder, né? Porque sempre tem alguém, são muitos mecanismos refinados de nos lembrar que aquele não é o nosso espaço, né? Como fizeram agora com a ministra, põe-se no seu lugar como se fosse lembrando a ela de que ela não é pertencente àquele espaço. E aí eu falei, não, eu acho que cabe a gente ter esse bate-papo. E eu vou começar falando disso, da nossa ocupação em outros espaços de poder. E como que é isso, assim? Como que você tem interpretado essa leitura de uma pessoa periférica num espaço de poder? Bem, eu acho que uma coisa importante é que essa cidade, ela não amanhece sem a periferia acordar primeiro. Nada funciona. Então, obviamente que esse poder, a gente vai ter que dividir ele entre um poder que se apresenta com autoridade e o poder real. O poder real está na mão do povo, está na mão da maioria, da massa, né? Que quando a gente olha os territórios, eu vejo muito mais potências do que as vulnerabilidades. Mas esse poder, que é o poder que vai decidir, é o poder que tem os meios de produção que domina, que tem os meios econômicos, eles são de uma minoria que quer determinar os nossos corpos periféricos exatamente aonde ele pode chegar. Então, eu sempre olhei para a minha cidade, para a nossa cidade, com esse olhar de potência. Então, eu sempre vi os médicos, eu sempre vi os advogados, os cantores, os artistas, os empreendedores, sabe, os melhores ali. Qual é a diferença? Era a igualdade de oportunidade, né? Então, nós somos de uma geração que concluiu o ensino médio, era o ápice. Nós todos tivemos que trabalhar muito cedo para ajudar em casa, porque isso é uma realidade. Muitos superaram, porque isso é a grande realidade, né? Eu não posso colocar a minha visão, da minha vivência sobre todo mundo. Se eu conseguir, você vai conseguir. Porque ainda assim a gente teve pequenos privilégios no meio do caminho, que seja um momento que a família deu suporte, aquele momento certo que você se desempenhou, e outras tantas oportunidades que a gente abriu mão porque realmente a gente não tinha condição de fazer, de cumprir aquilo que a gente sente falta hoje. Então, olhar esse espaço e ocupar esses lugares é mostrar para os demais que é possível sim. Só que essa possibilidade, ela não é, como eu digo, leve. Ela é quase um campo de maratona, sabe? De até cruel. Corrida de 400 metros, numa largada onde você está de chinelo, sem preparo. E aí, quando a gente ultrapassa esse limite, fala, tá vendo? Eu falo, tá vendo não, pera lá, cara, o tanto de sacrifício que nós passamos, sofrendo para chegar aqui, nós somos ainda a minoria desse espaço. Sim. Mas a maioria dessa conjuntura de quer fazer a cidade funcionar. Então, eu acho que a gente ocupa um lugar de responsabilidade. Primeiro, de mostrar para as pessoas não só que é possível, mas de como a gente transforma esses lugares para fazer com que essas pessoas acessem as oportunidades e possam escolher e ter opção do que querem ser. Nem todo mundo quer universidade, isso é uma verdade. Nem todo mundo quer o curso técnico, isso é uma verdade. Nem todo mundo quer ser das profissões que estão dadas. Mas a gente precisa oportunizar que as pessoas vivenciem o que elas querem. Se eu não conheço, a gente estava aqui no bastidor falando, olha o momento que eu fui tanto no teatro, foi quando tinha uma política pública. É isso, né? Como é que eu me desperto no palco? Como é que eu me desperto em frente às câmeras se eu nunca tive a oportunidade de estar lá? E pode ser que não queira, eu já fiz oficina para jovens de audiovisual, muito jovem queria chegar e ser o cameraman. Só que ele se descobriu produtor. Mas ele só se descobriu produtor
porque ele teve a oportunidade de vivenciar aquele momento. Então a gente precisa discutir também as oportunidades, sabe? Para fazer com que a gente ocupe cada vez mais os espaços e mostre para os demais, né, a necessidade de romper essas barreiras. Eu converso sempre com meu marido, que também é um homem periférico, um homem preto da periferia de Salvador, sobre o que a gente seria se a gente tivesse a oportunidade de se experimentar. Porque a gente sente um maçarico ligado atrás da gente, que eu não posso dar errado. Eu não posso testar uma profissão X e Y porque eu preciso ajudar em casa. Eu tenho a obrigação de ajudar em casa. Não é nem ajudar, é chegar junto mesmo, né? Então, eu acho que essa questão da oportunidade falta para os inúmeros talentos. E aí, eu vejo que a gente se perde, enquanto pessoas periféricas, a gente se perde no reconhecer esses talentos. Porque eu mesmo vou para cursos, não sei o quê, eu chego lá, o cara está falando de vendas. Gente, essa pessoa tem tanto a aprender com o camelô do centro da Ceilândia. Ele tem tanto a aprender sobre técnica de venda, sobre o que é você ter conexão com o seu cliente, sobre linguagem. As pessoas, principalmente no meu mundo do direito, se distancia muito, se comunica de uma forma que ninguém entende o que a pessoa está falando aqui. Que diabo de comunicação é essa? Então, a gente se perde nessa coisa de achar que o bom é o que está no curso de não sei da onde. O bom, às vezes, está do seu lado ali. O bom, ele está ali, naquele pivete vendendo balinha no semáforo. Ele é muito melhor que vendedor, que muita gente que está vendendo curso na internet, que é o CEO não sei das quantas, tem muito a aprender com eles. Eu acho que a gente precisa olhar para os nossos talentos fora das academias. Fora daquilo que está nas universidades, olhar para o que a gente tem, porque a gente produz tudo que existe. A periferia produz tudo que existe. E tudo que existe, a periferia pertence. E a gente tem que olhar para esse lugar, né? Dos nossos talentos, de identificar os nossos talentos. E você já se perguntou isso? O que você seria se você tivesse mais oportunidade? Acho que essa pergunta todo mundo se faz todo dia, né? Mas assim, tem uma coisa importante, eu vejo um cenário mudando, porque agora nós ocupamos as universidades, então a gente começa a pensar políticas, projetos, ações, intervenções a partir do nosso olhar e da nossa lógica. Acho que assim, nós temos vários desafios. Ocupar determinados espaços e compreender que a gente precisa de fato entender que não é para todo mundo e que não está dado para todo mundo. Nós precisamos facilitar esse caminho que para nós foi uma maratona, que não seja uma maratona para as pessoas e que ela possa optar. Acho que isso é um grande fator importante. E se perguntar, a gente se pergunta, porque, por exemplo, eu já quis ser cantor, já quis ser ator, que é toda parte da juventude nossa. A gente quer, o que a juventude quer? Poder, prestígio e reconhecimento social. A gente quer aparecer, a gente quer ser visto na escola, quer ser reconhecido na sociedade, também, né? Quer estar. Mas onde eu tenho escolas de teatro, onde eu tenho escolas de música, por exemplo, eu quis tocar bateria, foi para a igreja. Não tinha nada em volta no meu território que tinha oficina de música, a não ser a igreja. Então eu fui lá na igreja porque tinha a oportunidade de tocar bateria. Não era nem porque eu queria estar na pregação, no culto, na missa, enfim. Eu queria tocar o instrumento. Ninguém entendia isso. Entendia que é legal ele estar vindo para a igreja. Não, eu quero tocar instrumento. Pode ser que a fé e o religioso, depois a gente busca nos sagrados caminhos. Então, se eu tivesse mais oportunidade, eu acho, na verdade, eu estou no momento certo, na hora certa, no momento que era para estar. Essa é a minha leitura, sabe? Eu vindo num momento da geração e de uma escolha que não tinha outra opção para fazer. Eu fiz o que tinha que melhor para fazer na minha geração. Sim. Eu vim de uma época que a faculdade não era sequer estimulada em sala de aula para os alunos. Se terminar o ensino médio era a maior vitória que a gente tinha. Inclusive tinha diferença, né? Assim, a gente é da mesma idade, então quando a gente foi escolher o ensino médio, a gente podia escolher um curso técnico né? Ou isso, o regular. O científico, acadêmico, como é que era o nome? Porque tinha o regular lá que fazia, né? Enfim, é isso que ofertava para nós. Porque eles não falavam assim, não, faculdade não é para você, não. Advogada, não, medicina. Peraí, você que não é para você. Não, você é isso aqui, ó. Porque o mercado está precisando desse tipo de qualificação. Imagina, então, você pode se qualificar. Minha mãe foi gari, meu pai servente. Imagina se... E aí, já tem uma coisa muito importante que você fala, por exemplo, do camelô da Ceilândia. A maioria dos ambulantes, eles são vendedores e estão empreendendo de várias formas, mais por necessidade do que por vocação. E nessa necessidade se descobre um talento para a sua vocação.
porque eles foram deslocados do mercado de trabalho, a automação tem cada vez mais tomado espaço, não se reconhece em outros lugares, né? Não tem esse espaço de vivência e oportunidade. Então ela é muito cruel, essa é a realidade, né? Então quando eu olho para nós, assim, eu fico vendo assim, a trajetória que nos guiou para estar aqui foi uma trajetória importante. Qual é o passo daqui, na verdade, que é a pergunta que eu faço? É que eu tenho que ter a consciência tranquila de que eu vou cumprir minha parcela. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode durar mais 2, 3, 4, pode acabar agora. O que é cumprir a sua parcela? Que eu acho que assim, nós chegamos num lugar onde ninguém dizia que era possível chegar. Então eu tenho que ter a tranquilidade política de fazer tudo aquilo que eu sei que uma parte da parcela da sociedade pede que a gente faça. Nós temos que ter consciência política também de dizer que nós temos limites e que se a população não achar que esse projeto pode continuar, que nós fizemos o nosso melhor. Isso faz com que a gente não sofra, não fique, sabe, entristecido, porque a política é ingrata. Frustrante, né? Frustrante, a política é ingrata. Então eu preciso reconhecer que eu não sou um deputado, eu estou um deputado. Então eu cheguei aqui exatamente pelas oportunidades que eu tive. Dentro de todas as dificuldades que eu tive em Ceilândia, eu ainda tive pequenos privilégios. Tive o privilégio de conhecer uma rede de pessoas, tive o privilégio de viajar o país inteiro, tive o privilégio de participar de conselhos, de reuniões, tive o privilégio de acompanhar políticas públicas, de estar membro de comissões, de estar nesse ambiente, nesse meio que hoje, quando eu chego num lugar, eu sei as nomenclaturas, eu sei como funciona, porque é formação, mesmo não imaginando que esse poderia ser o lugar que a gente ia um dia chegar. Então, por exemplo, eu moro no mesmo lugar até hoje, estou lá, quietinho. E eu acho que essa é a diferença, assim, e ao mesmo tempo a dureza. Porque eu sou a figura pública mais perto da minha comunidade que ele pode me encontrar na padaria e fazer uma cobrança. Ele não pode cobrar o governador, o senador. Essas pessoas não estão ali no dia a dia, não estão sentindo a dor. Mas quando eles me veem na padaria ou no mercado, eles pedem licença e falam, desculpa que você está aqui no mercado com a sua família fazendo compra, mas eu tenho um problema, cara, no hospital, papá. E eu não posso falar para ele, pô, esse é o momento do meu mercado. Eu falo, meu irmão, vamos embora. Tem muita gente que chega aqui para a equipe e fala assim, pô, eu queria marcar uma agenda com ele. Aí eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, a agenda é agora. Marcar, a minha agenda tá para junho, julho, de tão lotada que tá. Bora agora, o que você está precisando? Manda, vamos mandando. Então, assim, a gente precisa fazer essas reflexões. Então, eu me pergunto muito isso, assim, eu acho que eu estou no lugar que eu deveria estar, até porque eu botei a cara para isso, né? Então, toma nos teus peitos agora as missões. Mas, de fato, não é muito fácil. Há uma grande confusão ainda sobre o que é ser onde nós estamos, né? Mas tem que ter a tranquilidade de que esse é um processo. Você falando aí, e eu sempre falo que a vida que eu tenho hoje, eu não sonhei com ela. E eu não sonhei com ela porque eu não sabia que ela existia. Eu não tinha como sonhar com a vida que eu tenho hoje. Eu não tinha menor ideia. Você sabia que quando a gente vinha para o plano piloto, era uma viagem. A estrutural nem iluminação tinha. Não tinha mesmo não. Então, assim, era as Açuas a Norte pra gente, era tipo assim, uma coisa muito distante, tipo, nem sei como é que aquelas pessoas vivem, o que elas habitam, o que elas comem, do que elas vivem. A gente não sabia. O viver o centro da cidade foi uma coisa da minha vida adulta depois de formada, que eu fui viver o centro da cidade. Eu não sabia o que era ter acesso a isso. E eu acho que o que a gente tem que promover, enquanto política pública também, é possibilitar pessoas a sonharem. Porque eu vejo isso, assim, se eu não sonhei com essa vida, outras pessoas também não sonham com outras vidas. Né? Eu acho que nós temos que dar, acho que isso é fundamental. Assim, nosso objetivo é dar oportunidade. Acho que as pessoas precisam, de fato, estar na escola sem a preocupação de que pode abandoná-la para ajudar em casa. Essa criança está na escola, ou nós estarmos na escola, mas ao mesmo tempo saber que a mãe e a família está morando numa casa que não pode ser despejada, que tem acesso à alimentação, que pode optar, que no final de semana ela pode escolher ir para o parque, ir numa peça de teatro e não falar assim, olha, não dá, isso é muito caro, isso não é para nós. Sabe? Então, assim, apostar que essa juventude pode estar naquele momento e falar assim, cara, estou com a ideia de fazer um som, ou não, estou com a ideia de fazer um concurso. E tá ali os instrumentos, sabe? Tá ali a opção de escolha. Hoje em dia não é isso, assim. Você tem, obviamente, hoje a entrada na universidade muito mais, porque pelas políticas, pelos programas permite que a gente acesse.
Mas você tem ainda um território, e essa é Brasília, que é importante dizer para quem está acompanhando o que você fala. Quando você fala assim, eu vim de um lugar que a gente é obrigado a conhecer o plano piloto, porque aqui se concentra o trabalho. Eu vinha só trabalhar. Só Eu sabia só onde o ponto que eu ia descer para trabalhar e onde o voltar. ônibus roda, exatamente. Mas eles, exatamente por estar tudo aqui, ou seja, tem 11 tipos de parques, 9 tipos de equipamentos culturais, eles não precisam ir para a Ceilândia ver uma peça. Não são obrigados a fazer o processo migratório. Então, nós temos assim um preparo forçado de viver a cidade de forma diferente, né? Mas se você fala no dia a dia, no final de semana, muitos se limitam a viver essa cidade exatamente porque é caro chegar aqui. Eu ia falar sobre isso agora. É caro chegar aqui. Então, sim, acho que nós ocupamos um papel importante, dizer para as pessoas, primeiro, que não desista. Porque essa é a principal tarefa que as pessoas querem. É botar olha, vai ser uma maratona com obstáculos e obstáculos que vocês vão desanimar. É isso. Né? Assim, eu tenho ódio, eu tenho um ranço de coach da internet que fala só depende de você. Não depende de você. A gente tá submetido a um sistema econômico e a vários fatores estruturantes e estruturais da nossa sociedade. Mas é possível. É possível, mas vai ser foda para um caralho. Assim, é importante dizer assim, depende da gente, ciente que tem um mundo contra. Realmente, vai depender da gente se a gente está ciente que tem um mundo contra a gente. E temos que entender quem são esses inimigos que estão contra a gente. E às vezes, por exemplo, se eu falo para você falou assim, Marcos, você pergunta o que você seria se tivesse oportunidade. Eu digo, por exemplo, a minha família, se eu fosse seguir o que a minha família queria, eu nem estaria sentado aqui. Porque qual era o medo deles? Eu entendo eles. É tipo assim, filho, você tem que agarrar nesse emprego aí pro resto da tua vida. Porque, concurso assim, também, né? Concurso é o chaveco de toda a família para nós, né? Tem que fazer. Tem gente que quer fazer, tem gente que quer apostar em outras coisas. Mas o problema é que essa pressão, assim, tipo, por quê? Porque eles vivenciaram uma lógica, uma época que, assim, olha, quem conseguiu um emprego, irmão, glória a Deus, fica aí até se aposentar. Né? O CLT naquela época era o auge, hoje em dia a juventude olha para a CLT e fala, não, isso é escravidão, não quero ficar nesse lugar não, mudou um pouco do cenário. Mas eu não culpabilizo a minha família por não apoiar na época o que eu queria, porque eles olhavam e não enxergavam o que eu estava vendo lá na frente. Então talvez até a família não foi uma barreira, foi um empecilho de eu tinha que convencer que aquilo poderia. E aí tá o que você falou no início, a gente não pode dar errado, porque a gente não tem tempo para o erro. Tem uma coisa muito importante quando a gente fez um projeto que dava oportunidade para os jovens, que era bem assim. Muita gente chegava lá e falava, mas qual é o objetivo? Eu falei assim, aqui é o objetivo do ócio criativo. Porra. Aí a pessoa falava assim, não, mas aí essa galera não pode ter ócio criativo. Claro não, essa galera tem que produzir, tem que gerar, tem que falar. Eu falei assim, pois esse é o problema. Enquanto ele está gerando e está produzindo, ele deixou de ter o sonho dele ali testado. Pelo menos para errar e falar, não deu certo. É isso. E quando a gente erra... Como é importante isso, essa coisa de você permitir a sua cabeça pensar e pensar além da sobrevivência. Sabe o que é? Eu já quebrei algumas vezes, assim, na tentativa e erro. É ruim, porque a família te cobra muito e quando dá errado, então te avisei que isso não vai dar certo. E é também num sentido de proteção, de não causar dor, de não causar... Sim, não, eu não estou culpabilizando, estou dizendo assim, é que como eles não conseguiram superar, eles falam assim, cara, aqui é muito difícil para nós, vamos botar o pé no chão. Ele fala, não é possível, e vamos enfrentar e tal. E eu falo muito isso, esse é o privilégio que eu tive, de assim, bacana, eu quebrei algumas vezes, deu errado alguns projetos, ideias que eu tive, mas assim, deu errado, falação, mas vamos lá. Vai de novo aí encarar o que você tá querendo. E muitas vezes isso não acontece com a maioria, né? A maioria tá ali focada em fazer algo e falar, cara, só vou fazer isso, sabe? Eu quero ser estilista. Não tem mercado para estilista aqui e você não vai para fora de Brasília para testar isso porque não tem condição. Então as pessoas vão se limitando. Então, assim, nós estamos vivendo, na realidade, é que toda a sociedade, desde a sua história, ela é muito cruel com os corpos. E dependendo desse corpo, então, se for mulher, negra, trans, sabe, é muito pesado, é violento mesmo. Então nós estamos vivendo um momento da história que a gente precisa rediscutir isso e de construir isso. E disputar com quem hegemonizava esses poderes, seja ele econômico, seja ele de autoridade de fala, exatamente para oportunizar esses espaços para essas pessoas chegarem. E está acontecendo. Sim. Né? Se você pega um Brasil que ficou 300 anos na escravidão, né, com os corpos negros chicotados nas portas das grandes casas,
assistido por todo mundo e achando aquilo natural e normal da sociedade vigente, hoje você tem negros em espaços de poder e aí você sabe o que a identidade fala, o que a representatividade é importante e que a gente precisa disputar essa ação. Então, assim, e aí, para resumir, qual é o nosso conceito hoje? É o clientelismo reverso. A branquitude tem um pacto da branquitude. Então, os filhos deles estudam na mesma escola, eles se indicam, eles se apoiam, eles se financiam. Se protegem. Então, agora vamos fazer o mesmo. Então, vamos, sabe, ocupou os espaços, está lá todo mundo, é o nosso petit comitê mesmo. Vamos formar os nossos, botar os nossos para ocupar os espaços, botar os nossos. É como a gente tinha falado. A gente vai seguir os passos do mestre Emicida, viver, partir, voltar e repartir. E vamos construir. Você conseguiu, leva mais alguém. Você foi, leva mais alguém com você. E o outro vai levando até que a gente consiga mudar isso, que vai demorar ainda muito tempo. Mas porque tem que se mexer. É estrutural, né? Nós estamos falando de um país que a elite domina desde sempre. Os poderes econômicos. Quem tinha dinheiro, quem tem terra. Nós fomos expulsos a lei delas, de terra já tirou nem a possibilidade de pessoas adquirirem terras. Deu terra para quem não precisava ou para que eles achavam que poderiam ter e excluiu o resto. Essa é a realidade do Brasil que nós vamos ter que refundar. Max, existe uma ideia que eu sempre ouço em lugares em que é possível discutir política, né? Porque nem sempre as pessoas estão dispostas a discutir política, embora a existência humana é política. Mas uma ideia de que a periferia não é politizada. E eu falo, gente, não é assim. Não funciona assim. A periferia é politizada e muito mais politizada do que os bairros nobres aqui dessa cidade, por exemplo, né? Se você vai conversar com uma pessoa de periferia, ela sabe muito mais sobre políticas públicas, sobre acesso, sobre aquilo que se pode, aquilo que não se... Enfim, sobre todos os cenários. A gente é de uma geração que a gente participou diretamente de muitos momentos políticos importantes. Hoje, você ainda pensa, como eu, que a periferia ela é politizada, sim, muito bem politizada? Ela mas na minha síntese ela é muito cansada mesmo. Porque a política nunca trouxe efetividade nenhuma para ela, sabe? Só dor mesmo, assim. Demora a chegar as coisas, demora a chegar o asfalto, demora a chegar a escola, demora a chegar o professor, demora a chegar a creche, demora a chegar o médico, chegar o posto de saúde. Então, assim, é uma política que é falada, é um direito que é vendido, mas que eu não vejo, não chego, sabe? Não tenho uma política de moradia, não tenho política de geração de emprego e renda, não tenho nada. E aí, em um momento da história, vem uma chuva de pessoas me convencer de que vai transformar isso, que não vai transformar. Então, e aí eu acho que também tem uma coisa que eu acho que a periferia tem que aprender com a representatividade. Muita gente fala assim, Max, mas os caras da periferia votam nos outros. Eu falei, mas quem é os nomes daqui? Às vezes os nossos não colocam o nome, ou quem coloca o nome nem construiu para ser o nome. Né? Porque também, assim, a pessoa precisa confiar, gerar confiança. Pô, esse cara apareceu também agora, não sei de onde ele veio. E o poder econômico sempre vai influenciar, sabe, Chay? Nós estamos na política, o nosso time é politizado, mas também não é burro. Então é uma política que está cansada, sabe que o poder econômico vem e promete, aí eu acho que é um grande desafio que nós temos que enfrentar na política. Você tem, historicamente, famílias tradicionais que se perpetuam na política porque eles detêm a mão de obra. Eles detêm os empregos da cidade, eles detêm, enfim, as rádios da cidade. As barganhas políticas, né? Eles detêm tudo, então eles mantêm... Então a gente está rompendo isso, está botando a cabeça para fora e falando assim, olha, é possível outro olhar. Então o que eu diria para os nossos é que é de fato politizado, é que se organize no seu bairro, se organize na sua cidade e bota a cara. Sabe, vai lá, porque tem condição da gente ser mais lá dentro, sabe? E aí faz toda a diferença você ter alguém que entende as suas dores, que te represente efetivamente, e é muito diferente de você votar em alguém que está lá num outro bairro, que não conhece as suas dores, não conhece como é o seu rolê, não sabe o que é pegar um ônibus 6 horas da manhã para vir para o plano piloto trabalhar, não conhece nada disso. E aí você não vai ter uma pessoa que não consegue fazer uma política, por exemplo, de oferecer uma passagem de graça nos fins de semana, porque às vezes você quer vir para o parque da cidade. Você quer vir trazer as crianças para subir naquele foguetinho, que eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele encolheu. Porque quando eu era criança ele era gigante. Alguma coisa aconteceu que eu pensava naquilo como sendo... Eu não sei nem explicar o que era, tipo a Torre Eiffel na minha cabeça. E hoje a periferia tem essa possibilidade de
usufruir da cidade, porque não dá para uma pessoa com uma família com 3, 4 filhos pegar um ônibus, gastar de passagem e chegar aqui e ainda pagar um lanche para as crianças e voltar. Então, faz muito sentido isso, ter alguém que sente a sua dor. A cabeça pensa onde o pé pisa. Então, se eu acordo cheio de privilégio e eu olho para o outro ali, eu falo, pô, mas eu consegui porque esse cara não consegue porque ele não quer. Mas eu não consigo, e aí eu sempre falo para nossas equipes, olha, eu não posso pensar uma ação baseada na minha realidade, que mesmo difícil, mesmo precária, mesmo periférica, mais uma vez, eu tive oportunidades e privilégios nessa caminhada. Eu tenho que fazer com que isso de fato aconteça. Então, historicamente, você tem atores políticos que até são bem intencionados, que não moram nos nossos territórios, mas que sentem a dor. Mas o desafio é isso, né? Como é que eu penso políticas? Como é que eu penso projetos que mudem a realidade se eu não vivencio aquela realidade? Se eu não... Porque quando você sente, não tem jeito. Ou quando você percebe, você não tem jeito, né? Você vai resolver o problema da saúde como? Né? Tendo o tempo todo membros da família e vizinhos sofrendo pela ausência de acesso à saúde e a gente lutando que isso precisa avançar. Então, sem dúvida nenhuma, faz todo sentido. O que a gente precisa discutir é isso, né? Nosso povo, que não é burro, ele é politizado, mas ele precisa compreender o que está por trás de tudo isso. E que isso também é um projeto de deixar a gente longe no lugar de trabalho, é um projeto de cercear os nossos corpos a partir do transporte público, cercear nossos corpos a partir da privatização do lazer, ou seja, eu moro num lugar que não tem parque, que não tem teatro, que não tem cinema, e tudo que eu preciso fazer, eu tenho que me deslocar de lá para ir, e quando eu me desloco e vou, é muito caro, e se é caro, eu não tenho dinheiro, eu fico aqui. E aí todo mundo fala, mas tem aqui a oportunidade, mas tem mesmo? Tem mesmo, né? Qual é a efetividade disso? Será que é isso mesmo? Será que tem mesmo? Quando você vai ver, fala assim, cara, até tem, mas não é para tu. Entendeu? Até existe, mas não é para você. Então, a gente precisa romper isso. Eu acredito muito que a educação é a premissa principal, sabe? É na escola que nós temos que fazer, desde pequeno que os jovens vão aos teatros, ao cinema, apresentação musical, experimentem, criem, porque ele vai formando com aquilo, não, eu já sei como é que funciona, eu já tive acesso a isso aí, eu quero mais, né? Ao contrário de, por exemplo, nunca ter vivenciado e quando ele chega, eu mesmo, com certeza você e parte que está acompanhando, foi conhecer espaços em Brasília depois de adulto. Oxe. E olha que a gente mora na capital do país, tem gente que não conhece a Esplanada. Então, assim, você mostra o desafio que Quando eu era criança, a gente vinha ver as luzes de Natal na Esplanada. A minha avó fazia lanche, a gente vinha, era um rolê. É um piquenique, vamos fazer o que tem que fazer mesmo, tem que ocupar essa cidade de todo mundo, né? Não pode ser só de um espectro só. Cara, é muito louco ouvir você falar, porque ao mesmo tempo que você conhece as dores do que está ali, você também encontra um respiro do pode ser, pode dar certo, pode fazer, pode funcionar. E dá uma sensação de assim, a vida presta, sabe? A vida presta. A vida Sabe presta. quando a vida presta para nós? Vou te dizer, essa semana eu estava postando muito isso. Quando eu fui numa escola e vi um parquinho que nós mandamos dinheiro funcionando. Sabe, cheio de criança brincando. Eu falo assim, cara, aqui, ó, esse momento aqui valeu a pena. É quando eu acordo um dia e tá todo mundo andando de tarifa zero no domingo e as pessoas mandando foto para mim. É a primeira vez que eu vou no zoológico, é a primeira vez que eu venho na torre. Trouxe minha mãe para conhecer a Ermida Dom Bosco. Aí você fala, tá vendo? A vida presta. Isso mostra que é possível. Só isso, por isso que eu falei para você assim, só isso já dá para dizer para as pessoas, tá vendo aí? Agora imagina se isso fosse de fato todo mundo interessado. A gente transformava essa cidade. Então assim, a vida presta. Dá trabalho, mas presta. Eu penso que dos maiores desafios da periferia hoje é lidar com as facções criminosas, né, assim, em suas várias organizações, e a questão do aliciamento dos jovens. Todo mundo tem direito a tudo, porque a nós tudo pertence. Como que eu vou tirar da cabeça de um jovem que ele não pode sonhar em ter um tênis da Nike, um tênis sinistrão, que ele pode ter muito rapidamente, com o crime, e que ele tem que pelejar, ter esse caminho tão difícil que a gente sabe que ele vai ter, para ter uma forma, talvez no futuro, o mesmo tênis de um outro jeito.
Tem uma solução para isso? Eu sei que essa pergunta é muito complexa e não existe resposta simples para problemas complexos, mas é uma coisa que a gente precisa enfrentar. É isso, não tem respostas, não tem saídas fáceis para histórias complexas mesmo não, mas tem saídas. Assim, primeiro assim, o DF especificamente não é essa configuração que outros estados têm de facções, né? Que você não pode transitar de um lado para o outro, isso não existe aqui. Mas tem uma coisa importante que a gente precisa rediscutir. Ninguém é recrutado para estar numa ação ilícita. Não existe alguém sentado numa esquina recolhendo o currículo. Sim. Não tem ninguém batendo de porta em porta e falando assim, esse cara está fora da escola. Não tem. O que acontece real? Eu trabalhei muitos anos com jovens egressos do sistema. Acontece que você tem um espaço que agrega. Sabe aquele jovem que brigou com o pai ou com a mãe em casa, que está desempregado e está sendo forçado a trabalhar, que está na lógica do consumo porque é vendido para ele o tempo todo, o que é da hora e legal, e ninguém entende ele porque ninguém parou para ouvir ele. Aí ele vai para um campo, vai para a esquina, vai para um lugar e tem um grupo de uma galera que não fala absolutamente nada, só fica balançando a cabeça para ele, ouvindo ele. Sim. E ele se sente confortável porque as pessoas ouviram ele. E aí, naquele momento, a pessoa fala, massa, não te entendo. Vamos ali? E também não vamos ali já era. Não vamos ali, complicou tudo. Não vamos ali, ele participou de uma cena que não era para estar. Eu vou te contar uma história. Conte. Da maioria das pessoas que a gente atendeu que estavam presas. Tem uma história de um jovem. Olha só que doideira. Ele morava em Planaltina e naquela época tinha, de fato, uma guerra entre quadras lá. Esse jovem fazia entrega de pizza na pizzaria. Toda vez que ele ia para um lado, acontecia da galera parar ele e roubar a pizza. Ele era obrigado a pagar a pizza. Um belo dia, esse jovem chega e começa a comentar com a galera. Pô, tô roubando, tô me roubando, tô tomando prejuízo, cara. Tô fazendo entrega. Na época nem tinha essa coisa de iFood nem nada, não. E aí eu tô fazendo entrega, os caras estão me levando, não sei o quê. Para os caras que nada, mano, pega uma máquina lá e quando os caras chegarem, você assusta eles. Aí ele, pô, a saída, arrumaram essa máquina para ele, tem um revólver. Ele falou, agora sim, se eu só levantar a blusa aqui, os caras a polícia para ele. Puta que pariu. Pois é. Um trabalhador, pela lógica da dinâmica, ficou preso 45 dias por posse ilegal de arma. Então você percebe que às vezes o território é muito mais hostil do que as pessoas. Então assim, o crime que ele faz, na minha leitura, ele agrega. O que nós temos que fazer? É a mesma coisa, a escola tem que agregar. Sabia que nós temos jovens que são evadidos da escola e ninguém vai atrás dele? Oxi, ninguém pergunta pelo quê, ninguém vai lá perguntar por que esse moleque saiu da escola. Pelo contrário, tem gente que fala assim, ainda bem que ele foi embora. Porque dava trabalho, aí não sabe se ele sofreu violência em casa. Então assim, nós precisamos de uma rede de proteção completa. E essa eu acho que essa é, no lugar que eu tô, o maior desafio. Porque eu estou numa posição, vendo que tem como transformar, vendo os gargalos, mas que precisa de uma unidade, tanto popular, mas também da classe política. Como é que eu tenho um jovem que evade da escola e ninguém pergunta? Aí daqui a 2 anos o Estado Penal pega ele porque ele cometeu um delito, essa sabe? ausência estatal também promove espaço para preenchimento do próprio crime. Aqui em Brasília não tem essa organização dessa forma de que outros estados, mas ainda assim tem. Faltou meu gás aqui. Quem vai chegar junto? Você acha que vai ser o governador que vai chegar lá e vai dar o gás? A dinâmica comunitária vai existir sempre mesmo. É outra. Então aí você abre espaço para a ocupação de aquela ausência, ela vai ser suprida de alguma forma. Violência se combate com garantia de direitos. Quando a garantia de direito falha, aí já está a violência. Já está a violência quando a mãe sai para trabalhar, não estou dizendo que creche é depositório de criança, mas já está violento quando a mãe tem que trabalhar e deixa o mais velho cuidar do mais novo. A violência está ali. Já está posta. Aquela criança está impedida de ter ser criança. Acesso. Ela está impedida de ser criança. Então, assim, a ausência de garantia de direitos é que é a maior violência. O que acontece em pequenas partes, que não é o todo do território, né? Porque na época que eu era adolescente,
Era o tempo todo no jornal, Ceilândia é a cidade mais violenta. Eu falava, cara, eu não via essa violência. Eu tava na rua, jogava bola, brincava. Eu falava, mas que diabo. Gente, eu tô falando, eu ia andando por dentro, assim, da QNL pra poder... Não tô dizendo que não tinha os furtos, não tinha ali as tentativas. Que era sempre em grupos, entre eles, específicos que acontecia isso. E, obviamente, as fatalidades, que é uma tentativa de assalto, e o cara matava, um idiota matava, e tirava a vida de uma pessoa. E aí, quando eu comecei a ter consciência política, que eu fui ver, falei, cara, o problema maior aqui, a violência maior aqui é do próprio Estado, cara. Que faltou professor, que a escola não tem uma boa climatização, que a escola não tem instrumentos para o aluno, sabe, laboratório e vivenciar. Fisicamente a escola não propicia isso, né? Cara, porque a escola é cheia de grade. Esse modelo que está aí, não. A escola tem muro. E quem me conhece sabe que se eu pudesse, eu passava trator nos muros da escola. E muita gente fala assim, você é doido, vão roubar a escola. Cara, se a sociedade é capaz de roubar uma escola, é porque ela está falhando todo dia. Ela falhou. E eu ocupei um espaço, tinha um prédio que não tinha cerca. E nunca ninguém entrou nele, porque nós criamos consciência local. Eu penso que se a gente se organizar enquanto comunidade, trazer aquelas pessoas a sensação de pertencimento e posse daquilo que está para a comunidade, a própria comunidade se protege. Todo lugar que eu vou, todas as cidades que eu vou, que tem um lugar, uma quadra, um campo, um espaço que é cuidado, é porque a comunidade chegou junto. Sim. E aí é uma relação que nós temos que ter. A obrigação do Estado de estar ali, mas também da sociedade de zelar. O problema é que, como eu nunca sei o que é meu e o que não é, porque eu saio cedo para trabalhar e chego tarde à noite, eu não vivencio minha cidade. Eu só descanso, eu só durmo na minha cidade, eu não vivencio. E meu filho que vivencia essa complexidade de uma cidade onde está todo mundo ocioso, cheio de potência, de energia, de criatividade, de coisa para criar, e onde é que dá vazão? Alguns acham a internet um campo e ficam ali enfurnados naquele universo micropessoal, né, numa bolha, né, perde as relações, mas outros vão se organizar de formas diversas, sabe? Então, assim, não é fácil não, mas tem saída, né? Tem saída. Leva um tempo? Vai levar um tempo, mas é possível. O que eu penso disso tudo é que, na maioria das vezes, não é o estado que a pessoa sente confiança em procurar para pedir uma ajuda, para ter um acesso que ela deveria ter, né? O respaldo que ela deveria ter, as oportunidades que deveria ter. E isso, quanto mais isso acontece, quanto mais o Estado se afasta da periferia, mais oportunidade se dá para o crime. E nesse cenário, a gente vai voltar para uma roda gigante que não cumpri o meu papel, não fiz, agora se você errou, tem alguma coisa com você que você fez de errado ou que uma conduta errada, eu vou te prender. Lá, você vai ser tratado feito um bicho, você vai ficar trancado sem alimento, sem nada, com extrema violência, você vai sair com o coração cheio de ódio e você espera que essa pessoa saia distribuindo flores. Não vai dar certo, né? A pessoa vai sair da cadeia querendo arrancar a cara do outro no dente. E aí você volta para uma roda gigante que nos coloca sempre num lugar marginal. É como se, ainda que a gente quisesse fazer diferente, como se a gente não pudesse. E aí eu comento com todo mundo que eu converso, eu não tenho uma atuação muito grande na área criminal, mas o presídio de Brasília é o presídio mais violento do Brasil. E ninguém fala sobre isso. Os parlatórios são os lugares que a gente vai conversar com o preso. Não dá para você nem entender o que o cara está falando. Ou a mulher, não dá. O advogado vai no parlatório na Papuda, é um lugar escuro, quente, aí tem um vidro duplo, muito ruim, muito sujo, com uma grade e um interfone. Só que o interfone não funciona. Aí tem uns furinhos aqui e uns furinhos aqui. Ele fala que eu tenho que botar meu ouvido aqui. Eu não consigo conversar com a pessoa. Como que pode
como que eu posso fazer uma defesa de qualidade se eu não consigo conversar com a pessoa para entender o que aconteceu? Não dá, é uma luta para você entender. Eu estou ali pessoalmente e eu sequer consigo entender o que essa pessoa está falando. Você fica em pé, num calor absurdo, o lugar é quente, eu penso num lugar horrível e ninguém fala nada. Você não vê a OAB falando sobre isso. Alguns advogados têm uma atuação mais incisiva sobre isso, mas ninguém fala nada, todo mundo silente. Tá tudo bem essa pessoa aí, ela não tem direito à defesa, não. E você vai ver a maioria das pessoas lá sequer teve um julgamento. Sequer teve, esse é o problema. Sequer foram julgadas. Aguardando o julgamento. E a gente sabe muito bem quem são as pessoas encarceradas nesse país. Sim. O encarceramento, ele tem cor, sim, ele tem uma classe social. E eu não estou falando tirando ideias da minha cabeça, não. Estou falando de números de pesquisas. A lei de drogas só ampliou o encarceramento da população preta. Não resolveu nada. Não resolveu. E a gente ainda acha que encarcerar todo mundo é a solução para as coisas e não volta para o começo que você falou sobre a educação. É o que é mais fácil eu tentar varrer o problema para debaixo do tapete do que, de fato, encarar ele. É isso. No Brasil, prende muito e prende mal. Na Constituição e no Código Penal, a maior punição para uma pessoa que comete um crime é a sua privação de liberdade. Não é morrer, não é conviver com rato, não é comer comida azeda. E a sociedade, eu até entendo quando ela fala, pô, mas aí você quer, o cara, pô, matou uma família, roubou, você quer que esse cara seja bem cuidado? Eu falei, não, cara, isso é uma falha nossa, enquanto sociedade. Agora, ele cometeu esse agravo, então ele tem oportunidade de aprender, que é privado da sua liberdade, que ninguém aguenta ficar privado da sua liberdade, e a oportunidade dele buscar se redimir e reparar. Eu acho que o Brasil precisa remodelar algumas coisas. Aí o âmbito federal não está na minha alçada ainda. A gente precisa rever legislações, rever formas de punições. Sabe, às vezes a gente está prendendo um cara que roubou um celular e ele custa 5 celulares por mês lá na cadeia. Ao invés dele reparar o celular, né, ter ali uma penalidade de reparar o dano, ele fica preso e a gente pagando esse dano. Né? Nem a pessoa que foi vítima tem o dano reparado e ainda tem um custo do Estado gigante. E ainda macula a vida dessa pessoa para sempre. Para sempre, que é essa outra coisa. Então a gente precisa enfrentar essa verdade. Né? Quem está empurrando esse encarceramento em massa, né? É toda uma lógica. É isso, uma lógica de que quem bota as drogas no território, quem gera as vulnerabilidades e espaços, quem comete, né, os pequenos delitos exacerbados e aí acaba lotando os presídios, porque quem está no presídio, que lota lá, não é crime letal contra a vida, Sim. que é o que nós tínhamos que correr atrás. Não é. Não são os crimes aí que você vê aí os caras furtando bilhões de reais aí com golpes, etc. Não, é uma massa carcerária com pequena quantidade de droga e pequeno potencial ofensivo. Sim. Aí alimenta o crime organizado. Sim. Que está lá dentro. E aí não tem saída. Mas eu vou falar uma coisa... nós estamos criando essa lógica aí, o Brasil vai ter que encarar em algum momento. Eu vou falar uma coisa bem polêmica, até a gente pode cortar isso depois. Mas os presídios que não são comandados pela polícia são muito melhores para a população presa e para as mulheres que visitam. Em São Paulo, por exemplo, eu sei porque acompanho de bem perto uma pessoa... São Paulo, quem organiza a entrada das visitantes é o PCC. Tem uma pessoa do PCC que organiza a entrada das mulheres, tem uma mulher lá que organiza, que distribui a fila, rola um sorteio, está na hora, né? A gente já vai... que faz tudo isso. Aqui em Brasília não tem. A quantidade de violência que as mulheres sofrem para entrar na Papuda aqui é muito maior. Eu não conheço a realidade, eu conheço poucas realidades de fora, assim, dessa configuração. Mas isso você nem precisa, se você não quiser comentar. Não tem problema com nenhum tema, não. Eu acho assim, o que nós precisamos rediscutir é como a gente faz um sistema melhor. E a população brasileira precisa reconhecer que nós temos 14 mil pessoas, 17 mil pessoas só no DF presas, que essas pessoas são filhos de alguém, família de alguém, que vão voltar algum dia para a sociedade. Sim. O que nós temos que fazer é como é que a gente faz com que ele volte melhor e evite novas entradas. Não é que eu quero aumentar o encarceramento, é como a gente faz o desencarceramento. Como é que eu dou qualidade de vida, equidade, oportunidade para todo mundo e vou medir... Olha, a gente fazia um estudo com um adolescente jovem, você vai nas cidades, qualquer cidade, você tem um território, um lugar que mais tem jovem envolvido com problema.
Como é que eu mudo isso? Foco no território. Eu tenho que intervir naquele território. Eu tenho que ter política pública mais massiva naquele território. Eu tenho que entender aquela geração, aquele território. Você veio da Quenelle, sabe o que era Chaparral na época. Nossa. E a gente transitava lá com maior tranquilidade. Mas o que tinha ali? A ausência do Estado. E qual é o Estado que aparecia? A polícia, para prender. E a justiça, para encarcerar. Mas e o problema para resolver? Não tinha. Olha... Não tinha ninguém. Nós estamos caminhando para o final, mas assim, é importante dizer assim, nós vamos rediscutir muita coisa e não vai ter saída fácil. Nós vamos rever muita coisa no Brasil. Mas a gente precisa, né, Max, conversar sobre problemas difíceis. Se você quer uma sociedade mais justa, mais igualitária, não tem que começar a discutir orçamento aqui. Para onde é o orçamento da população? Para onde está indo esse orçamento? Se a gente quer discutir uma sociedade mais justa, igualitária, com acesso à oportunidade, nós vamos ter que rediscutir padrões. Nós estamos espraiando a cidade, continuamos espraiando a cidade. Continuamos colocando os trabalhadores para morar longe do chamado centro. Isso nunca vai dar certo. Pelo contrário, gerando mais dor, mais sofrimento. Mas papo para mais de hora, a gente fica aqui sempre à disposição do próximo. Aí. Gente, eu queria ficar aqui 5 dias conversando, mas não posso. Então, vamos encerrar, Max. Eu nem sei como te agradecer. Foi um papo muito engrandecedor para mim. Eu fico muito feliz, assim, tem um pedaço meu que sente até orgulho, tipo assim... É como se fosse alguém da minha família. Olha lá ele. Olha lá ele, olha lá ele lá. Olha lá ele lá fazendo as coisinhas dele. É isso, que bom que tem esse sentimento. Eu fico feliz, eu agradeço a oportunidade de você e toda a equipe oportunizar a gente bater esse papo, dizer que nós ocupamos esses lugares, ou chegamos nos patamares, não foi fácil, mas também a gente não pode deixar que continue sendo difícil para os nossos. É o que você falou, que a gente possa oportunizar que mais de nós cheguem nesses lugares, ou que reconheça esse lugar como um campo de oportunidade. A gente rediscute absolutamente todos os nossos processos que o Brasil caminhou até agora e deixar nossas redes, @MaxMacielDF, siga lá, acompanha o nosso trabalho, mande sugestões, críticas. Se você não sabe quem é ele, então você está vivendo errado no mundo aqui. Max, eu desejo que o sagrado te proteja, proteja você e os seus nos seus caminhos. A gente está numa sexta-feira, eu desejo que Oxalá te dê a paz necessária e que você consiga construir esse caminho com muita paz, mas com muita luta. É isso. Que bom, obrigado igualmente. Acho que é isso, que a gente possa ter a disciplina e o discernimento de reconhecer aquilo que a gente não pode, mas também aquilo que pode a gente lutar. É isso. Que bom. Tô muito feliz.